Bom dia, eu sou a Cristina Vilar. Estamos iniciando o nosso segundo encontro da oficina de capacitação para projetos culturais voltados para a cultura popular, patrimônio material, né? E então hoje eu vou fazer uma recapitulação do que a gente trabalhou ontem e ver se a gente tem dúvidas, né? Se vocês conseguiram refletir um pouquinho sobre o que a gente conversou ontem. E aí depois a gente já vai prosseguir para o conteúdo de hoje, que a gente vai falar sobre objeto, né? Então a gente vai realmente começar a botar a ideia, que ainda não tem projeto pronto, mas para começar a organizar as ideias e botar no papel do jeito estruturado, como é pedido nos editais, né? Então vamos fazer o compartilhamento aqui de tela. E antes de qualquer coisa, né, só lembrando que este projeto é uma realização da Lei Aldir Blanc, por meio da Fundação Catarinense de Cultura, Governo do Estado de Santa Catarina, Secretaria Especial da Cultura e Governo Federal. Então, vamos lá. Bom, ontem, então, a gente falou um pouquinho sobre as formas de financiamento, né? As principais formas, a gente entrou mais a fundo, e também sobre o Plano Nacional de Cultura e os planos de cultura em geral, né? Para conhecer um pouquinho sobre o sistema de cultura, que é um bem, uma conquista muito importante da classe cultural, né? Da classe artística cultural. Então, a gente falou sobre esse tema. Aí, só recapitulando, a aula de hoje, então, a gente vai botar a estrutura dos projetos, né, no papel, como fazer o brainstorming para poder tirar o máximo de informações possíveis antes mesmo de começar a escrever o projeto. Amanhã a gente fala sobre objetivos específicos, metas e justificativa. E na quinta-feira, conceito de cronograma, roteiro de execução, modelos, né? Vou apresentar para vocês vários modelos que eu trabalho. Então, recapitulando, sobre ontem falamos sobre fontes de financiamento, mecenato, editais e fontes privadas, né? Sendo que mecenato é Lei Rouanet, a ALIC, o PIC, que foi lançado agora, foi relançado agora, né? Foi liberado para utilização, então está aberto. Vocês vão poder trabalhar também com o PIC. E a lei municipal, no caso de Floripa, né? Que temos IPTU e ISS, não sei se em São José tem LIC. A gente tem LIC lá em São José? Luísa? Lei de incentivo? Uhum, tem lei de incentivo? Ah, maravilha. Daí, então, mecenato, falamos aqui, né, alguns exemplinhos de projeto. Os editais, agora, com o nosso combinadinho de ontem, é que a gente vai trabalhar bem focado para o Elizabeth Anderle, porque é um edital que vai ser lançado em breve, né? Então, todo mundo que está aqui está em Santa Catarina, então a gente consegue fazer um trabalho mais objetivo, né? Mais voltado mesmo no Anderle, e a gente consegue fazer mais palpável, né? Metas do Plano Nacional de Cultura, e aí essas metas, os planos de cultura, a gente comentou ontem sobre a importância para usar como indicativos quando a gente está escrevendo uma justificativa do projeto, a gente estudar as metas e mencionar durante a escrita do projeto. Depois eu vou mostrar alguns exemplos dos meus projetos, de que maneira que eu faço no caso da justificativa. Ontem eu mostrei a planilhinha que a gente usou no Fundo Municipal de Cultura, que aqui é obrigatório, é um anexo obrigatório,
fazer uma apresentação de como a sua ação, o seu projeto atinge o Plano Municipal de Cultura, né? Mas para os outros, como Santa Catarina a gente não tem isso totalmente institucionalizado, a gente usa o Plano Nacional de Cultura e eu acho que é bem válido. Então, bora lá, vamos começar a botar esse projeto no papel, né? Deixa eu só ver aqui com vocês, só repassar. Quem já não escreveu nenhum projeto ainda, ou quem já tem projeto, acho que a Jo já tem, né? Já tem projeto pronto, mas pode fazer outros novos, né? Tá. O que mais? Kelly? Eu nunca escrevi. Tá. Luísa já tem um projetinho que precisa lapidar, né? Isso, e aí se adequar aos editais também, né? Uhum. Tá. E a Érica também disse que não escreveu nenhum, que só ajudou as pessoas na produção. A Mila também está começando, né, Mila? Beleza, maravilha. Bom, a gente vai falar agora, então, dessa espinha de peixe. Vocês, mesmo quem já tem o projeto pronto, pode também mapear essas informações, tá? Que a gente vai levantar. Então, assim, uma dica prática, né? É usar um caderno. Quem usa melhor o computador, tudo bem, faz no computador. Mas essa parte analógica também é bem bom, assim, de rabiscar, riscar, desenhar, fazer numa cartolina, fazer com post-it, né? Eu tenho, às vezes a gente faz processos quando é com grupo, com muitas ideias, muitas pessoas. Então a gente faz todo mundo com post-it colocando ideias e a gente cola nessa parede ou na cartolina e organiza de uma forma visual essas ideias, né? Então dá para fazer assim também, o caderninho, cadernetinha, né? Então vamos lá. Por onde que eu começo? Dessas anotações, e aí também, por exemplo, quem faz o projeto sozinho, né? Eu às vezes tenho uns cliques do nada, assim. Então eu já começo a minha sementinha do projeto, né? O embriãozinho ali. Então, umas ideias. Então, por exemplo, o Festival da Criança, tá? É um projeto que eu escrevi esses dias na correria, porque estava fechando o edital e deu um clique, veio um monte de ideia na cabeça e tal. E eu fiz em um dia. E aí, então, começa com essas anotações, né? De o que eu pensava, se era um festival de um dia, se era 2 dias, que tipos de atrações, os horários, né? Em que bairro que ele aconteceria. Então, eu comecei essas anotações aleatórias e, estudando o edital, eu comecei a encaixar. Então, onde ele me perguntava, o meu público-alvo, eu já tinha isso anotado previamente. Logicamente que a gente precisa depois corrigir o texto, né, fazer tudo com concordância, bem escritinho também, né, porque o avaliador, ele não vai avaliar a sua nota de redação, né, mas com certeza a gente tem um impacto bem mais positivo quando a gente escreve bem, né, dentro da concordância, tudo certinho, né. Muita gente me pede para eu ceder meus projetos, para dar uma olhadinha, ou um modelo, se eu tenho, Cris, eu quero fazer um festival de música, você tem um modelo de projeto aí para me emprestar? E eu sempre digo assim, olha, além assim da questão de autoria, né, de propriedade intelectual, e a gente tem que aprender também bastante sobre isso, porque quando eu comecei a fazer projeto que não tinha nenhum material didático, hoje em dia, se você procura modelo de projeto, tem gente que vende um pacote com 100 projetos prontos. Na época que eu comecei, não tinha nada. E eu cheguei, né, a fazer uma colcha de retalhos com referências que eu lia de outros projetos, mas a gente, quando hoje em dia vê que ele não tem coerência, ele fica mesmo como uma colcha de retalhos, né? E aí fica tudo mais difícil de fazer. Então, se a gente pegar, por exemplo, um projeto meu e colocar alguns trechos do meu numa ideia da outra pessoa, vai ficar muito mais difícil de executar. Então, o ideal mesmo é começar do zero, tá? Não tem segredo, não precisa ser grande escritor, poeta para escrever um bom projeto, tá?
Então, a gente vai começar do zero mesmo, com as ideias de vocês. Então, talvez vocês já tenham visto em algum lugar esse diagrama. Qualquer coisa me interrompam, tá? Eu não tô vendo a carinha de vocês e nem o chat. Então, assim, diagrama de causa e efeito, né, que é chamado de espinha de peixe, ela é aplicada em várias situações, não só para a escrita de projetos, mas é uma metodologia do Ishikawa para a gente poder criar e organizar ou resolver problemas, né? Então, assim, na verdade, a gente tem um problema, a gente quer botar um projeto no papel e não sabe como, né? Então, a gente vai resolver isso buscando as perguntas e respondendo essas perguntas, tá? Isso é para fazer muito legal no papel, tá? Então, vocês vão colocar ali, vão responder a essas perguntas. Então, a gente tem assim, o que, quando, por quê, como, onde, para quem. Com essas informações, grande parte, 80% do teu projeto já vai estar escrito, né? Ou vai estar, pelo menos, aí, direcionado, né? Para depois ser trabalhado, aprofundado, lapidado. Então, hoje a gente vai falar sobre objeto e ele está diretamente relacionado com o quê? Com essa pergunta aí que vocês estão vendo, o quê? Pense no título do seu projeto e no impacto autoexplicativo. Bom, o que isso quer dizer? Impacto autoexplicativo. Depois vocês vão ver o exemplo de objetos de projetos. E, normalmente, o título de um projeto, às vezes, é uma criação, né? Tem um nome próprio, né? Por exemplo, um espetáculo teatral. Tem um nome próprio. E aí você vai fazer ali a divulgação e nem sempre a pessoa entende, a pessoa que recebe a divulgação desse projeto entende do que se trata, se é um espetáculo de teatro, se é um show musical, né? Então, isso já é a outra ponta, né? Que é a divulgação, que às vezes tem essa falha, que as pessoas não conseguem comunicar exatamente o que é o projeto. Mas, no caso, em se tratando de objeto, que é a primeira parte que o avaliador vai pegar o teu projeto e vai ler, e ele vai ser impactado com o título do seu projeto. Então, isso é uma sugestão minha, não é uma regra, tá? Se o seu título de projeto for um nome próprio, coloque um subtítulo que como vou dizer, que descreva, né, do que se trata. E aí a gente sempre faz, assim, são 3 linhas mais ou menos, que vão dizer, bem resumidamente, o que, quando, por quê, como, onde, para quem. A gente já vai ver isso aqui mais na prática, tá? Explicando um pouquinho também, eu vou dar uma breve passada por essas outras perguntas, mas isso a gente vai trabalhar nos outros encontros. Hoje a gente vai ficar no quê, tá? Sempre pensando no objetivo, no objeto. E os objetivos também, eles são desmembrados a partir desse o que é, né? Do que se trata meu projeto, qual é o meu produto cultural, o quê. No caso do quando, ele, né, o próprio nome já mensura a questão do tempo, né? Então, a gente vai dizer como vai acontecer, considerando de forma cronológica. Então, o que vem primeiro, o que vem no meio e o que vem depois, né? E o que finaliza. Então, ele estimula que você faça aquele passo a passo, que é chamado de roteiro de execução, né? Ou que você coloque o cronograma de execução. Esse documento ele é importante, além de você ter um passo a passo, né? Um guia, né? Para executar o projeto. O avaliador vai ter uma noção de que você sabe o que está fazendo, que você pensou em todos as etapas, né? Até nas subetapas que acontecem ali, que você tem que considerar para ter um projeto bem coerente, né? Por exemplo, se a gente vai fazer deixa eu pensar aqui no exemplo do carnaval. O carnaval não conheço, nunca produzi nada de carnaval, tá, Luísa? Mas, né, se você me corrija.
Mas no caso do carnaval, uma escola de samba, ela vai envolver os ensaios, né? Os ritmistas, a produção dos figurinos. Então, eu vou produzir figurino, aí eu boto ali no meu orçamento, vou confeccionar figurinos. Mas antes de confeccionar os figurinos, eu preciso ter os costureiros e costureiras, preciso comprar o material, né? Comprar os tecidos, o glitter, as lantejoulas e etc. Então, esse passo a passo a gente menciona no roteiro. E aí o avaliador vai pensar assim, ó, legal, a pessoa já pensou aqui que ela tem que comprar antes de fazer a costura, né? Porque se ela colocar só lá a costura, quando o avaliador olhar ali, ele fala, mas será que ele sabe quanto tempo ele tem que comprar? Para evitar problemas futuros, tá? Por exemplo, o que acontece? Atrasou meu projeto porque a figurinista, aí falando um outro exemplo, tá? Que isso já aconteceu na prática. Uma pessoa, né, um artista mandou fazer o figurino e aí atrasou porque o tecido demorou para chegar, porque ele demorou para fazer o pedido. Então, prevendo isso de forma cronológica, a gente evita maiores problemas. Ok até agora, pessoal? Tudo certo? O porquê, né? Então, a gente falou o que é o objeto, quando, que é o cronograma, roteiro, e o porquê. Porque, para mim, a parte que eu adoro escrever, que ele está relacionado com a justificativa do projeto. O que eu vou dizer na justificativa? E as pessoas têm muita dificuldade, às vezes, em entender a diferença de justificativa, de objetivos gerais, objetivos específicos. A justificativa, ela é a resposta de um porquê, ou, por exemplo, você fazer uma venda da sua ideia, né? É a hora de você vender o porquê que seu projeto é melhor, é bacana e vale a pena receber esse recurso, tá? Tanto para o avaliador dos editais, esse texto é importante, quanto para você vender, por exemplo, no caso de captação ou patrocínio direto. Então, eu vou lá pegar um patrocínio, por exemplo, falar da Jo, tem um grupo de capoeira que vai pegar um patrocínio na malharia, né? Então, você vai pedir lá as calças para o grupo e tal. Então, você vai apresentar um porquê, né? Um texto, convencendo porque é importante apoiar esse grupo, né? Então, ele também é importante para todas as esferas e até para a gente mesmo, para entender, né? A relevância do projeto e o que a gente tem que entender bastante, e o foco, por exemplo, desse grupo, né? Da questão da cultura popular e do patrimônio, que são os que menos se reconhecem, né? Não é generalizado, né? Isso, mas grande parte das pessoas que trabalham nessa área não reconhecem a importância e a relevância do fazer cultural popular, né? E de patrimônio. Então, a gente precisa pesquisar, precisa realmente se empoderar para poder fazer esses projetos que vão ser impossíveis de serem negados, tá? Então, a gente sempre vai fazer cada etapa do trabalho, da elaboração do projeto, nós sempre vamos pensar na cabeça do avaliador quando ele lê o seu texto. Então, a gente vai se colocar sempre no lugar do avaliador, em todas as etapas. Aí vocês vão entender mais para frente. Vamos que vamos. Depois, então, a gente tem aqui o como, que são quais etapas precisam ser feitas para a realização. Essa parte aqui está relacionada aos objetivos específicos, tá? Então, a gente vai relacionar e descrever todas essas ações que vão ser feitas para a gente conseguir o que é o projeto, né? Isso não de forma cronológica, mas obviamente se a gente pensar em organizar em forma cronológica, as outras informações também vão vir nessa ordem, inclusive orçamento. Depois a gente tem o onde, importantíssimo também, porque a gente vai conseguir considerar etapas de, por exemplo, onde eu vou fazer uma apresentação no Parque de Coqueiros, beleza. Muito simples, né? É um texto simples, é Parque de Coqueiros.
Mas ali eu sei que eu tenho que procurar liberação de uso de espaço, eu tenho que conseguir ponto de energia elétrica, ou eu preciso alugar um gerador de energia. Então, quando a gente define qual local a gente vai apresentar o projeto, a gente vai conseguir determinar as necessidades, né, que vão acontecer dependendo daquele local. E dependendo, por exemplo, de uma apresentação na praça, tem lugares que tem ponto de luz, tem lugares que não. Então, isso tem que ser pensado também antes de qualquer coisa. E aí, para quem, né? Então, para quem nós vamos fazer o projeto, qual o público-alvo? E aí a gente vai conseguir determinar quantidade de pessoas, o perfil socioeconômico desse público-alvo, são informações importantes que a gente pode usar na justificativa. Então, por exemplo, você está fazendo uma justificativa e está sem ideia. Ai, mas eu sei que meu projeto é bom, mas eu não sei dizer por que ele é bom. O que ele vai transformar a vida de alguém. Então, logo que a gente tem anotado e tem em conta quem é o nosso público-alvo, a gente consegue municiar informações para responder o porquê ele é importante. Por exemplo, o meu público-alvo é o público infantil, vou fazer um projeto para as crianças. Crianças de uma comunidade carente, né? A partir disso, eu vou buscar informações sobre aquele bairro, ou, por exemplo, sobre aquela cidade. Vou buscar o IDH, então a gente procura no site do IBGE informações sobre a cidade, sobre a formação educacional dessas crianças desse determinado local, e por aí vai, né? Ou, por exemplo, um projeto para idosos, ou se é um projeto para todo o público. Então a gente busca outros caminhos para justificar também o nosso público, tá? Deixa eu ver a carinha de vocês aqui, peraí. Tudo certo até agora? Vocês têm alguma dúvida da espinha de peixe? Por hora, para mim tá bem tranquilo, Cristina. Tá. Então, assim, já é uma tarefa, tá? Uma lição de casa aí para vocês, é fazer essa espinha de peixe. Não precisa fazer nada muito elaborado, pode fazer assim numa folha de caderno mesmo. E isso tem na apostila que eu mandei para vocês também, tá? Responder essas perguntas. Não precisa também fazer nessa forma de diagrama. Se quiser, faz assim em tópicos mesmo. Coloca lá primeiro o que é, depois dá um espacinho, bota por quê, outro espacinho onde. E, né, façam essa folhinha aí para amanhã a gente prosseguir também com a ideia de vocês e não deixar esfriar, né, na cabeça o que a gente está trabalhando hoje. Então, vamos começar, então, entendendo o objeto, que é o que, né? A resposta do o que é meu projeto. Então, a partir do resumo feito anteriormente, você conseguirá desenvolver os textos com cada característica específica, conforme pede o edital, né? E aí a gente consegue atender ali com uma certa coerência, né? Então, assim, falando de objeto, tá? E aí eu gostaria de exercitar com vocês, depois que a gente falar aqui do objeto, fazer uma rodada em que cada um possa apresentar o objeto dos seus projetos. Se não deu tempo de fazer ainda, não tem problema, mas quem já tem, a gente fala sobre os seus projetos para poder dar uma lapidada nele. Uma dica importante é sempre começar com um verbo no infinitivo, né? Então, por exemplo, realizar, criar, publicar, pesquisar, ministrar. Isso ajuda bastante a organizar as ideias, de que fique uma forma bem coesa, né? Então, se meu projeto é de formação, eu vou realizar 10 encontros, é o que a gente está fazendo agora, por exemplo. Tá? Então, vou realizar 10 encontros virtuais temáticos para capacitação e incentivo na escrita de projetos culturais, fornecendo todas as ferramentas e modelos para a facilitação dos processos. No caso aqui, eu falo o que é, eu falo aonde, né, que são encontros virtuais.
Eu falo como, são 10 encontros, tá? E aí, aqui, por exemplo, faltaria dizer qual é o público-alvo, tá? Que aí eu diria que é para trabalhadores da cultura popular e patrimônio material. Ou, por exemplo, no caso de difusão, né? Então, realizar, aí é um exemplo bem concreto, que é o festival que a gente faz pelo Instituto. Então, é realizar a temporada Floripa Jazz Airport 2022 na cidade de Florianópolis, Santa Catarina, durante 7 finais de semana, por 20 dias dos meses de janeiro a fevereiro de 2022, com 40 apresentações totais. Então, foi praticamente uma frase, né? Quase um parágrafo, uma frase de parágrafo, que diz praticamente tudo do que se trata o projeto. Então, como a gente falou da autoexplicação, né? Então, quando a gente escreve o objeto, ele tem que ser o mais explicativo possível. Então, começando com o verbo, né, no infinitivo, aí qual é o produto, o serviço, e a gente menciona para quantas pessoas, ou tantas apresentações, em que lugar ele vai acontecer, tá? E aí a dica é a gente poder usar o diagrama para fazer essa busca de informações, caso a gente não tenha. Mas vamos entrar na justificativa depois, eu vou voltar aqui. Então, vamos dar uma rodadinha para vocês falarem sobre os projetos de vocês. Quem vai? Pode ser eu. Tá. Estão me ouvindo? Sim, pode falar, Gil. Bom dia. Deixa eu botar minha imagem aqui. A gente está pensando em escrever, né? Eu e a Kelly, um projeto sobre a Semana da Capoeira. A gente tem outros projetos prontos que a gente já fez do fórum, mas esse a gente ficou perguntando ontem lá na coordenação, a gente não tem escrito ainda, então a gente vai ter que escrever meio que do zero mesmo. Mas a gente quer... A Semana da Capoeira a gente realiza desde 2014, então ela vai para a 11ª edição, e sempre realizada final de julho, início de agosto, porque dia 1º de agosto é considerado o Dia Municipal da Capoeira, tem uma lei, né? Lei municipal, que a gente conseguiu. E até isso é até uma coisa que a gente tem que ir atrás, que a gente até hoje não foi, porque como tem a lei do Dia Municipal, a gente queria ver se tinha como regulamentar e conseguir recurso, né, da prefeitura, como tem o Dia da Consciência Negra, como tem outros eventos na cidade que acontecem, que a prefeitura acaba apoiando, né? Então, a gente nunca correu atrás disso, assim, a gente tem a lei, foi feita a lei, mas a gente nunca se beneficiou financeiramente, né? A gente sempre fez os eventos na faixa mesmo, com apoio dos próprios capoeiras, das pessoas que trabalham com cultura popular. Então, a gente nunca conseguiu remunerar os mestres que deram aula, ou então a gente faz, assim, colaboração espontânea, né? A gente acaba fazendo os eventos com o apoio da gente mesmo, né? Então, e a gente ainda está definindo o tema da semana, que cada ano tem um tema, né? Então, acho que a gente pode botar um pouco no histórico, né, a realização dessas outras semanas da capoeira. Enfim, esse seria nosso... Se a Kelly pode complementar? Sim. Vamos pensar em um exemplo, por exemplo, de escrever o objetivo desse projeto mesmo, o objeto. Objetivo não, objeto. É para falar qual seria Pode a ideia? falar, você ou a Kelly. Realizar um encontro. Vamos exercitar, né? Pensar, o que vocês acham? Isso, a ideia da Semana da Capoeira o principal seria agora a palavra fugiu, né? Não é a união dos grupos, né? A troca, né? Troca de Intercâmbio. saberes, sim, o intercâmbio e promover a visibilidade da capoeira na cidade, né? Então, promover, né, que o fórum serve para isso, né? Para a gente dar visibilidade para a capoeira, a gente
já realizou outros trabalhos, como a gente tem um mapeamento da capoeira de Florianópolis, que foi impresso, né, em 2000. Agora, o negócio da pandemia, eu me perco na data, porque parece que esses dois... Parou no tempo, né? Acho que foi 2019 que a gente lançou. Olha, eu imaginei alguma coisa assim, né? Como eu não estou por dentro do projeto de vocês, mas eu já imaginei alguma coisa assim. Realizar um intercâmbio e encontro de tantos grupos de capoeira, então mensurar a quantidade, né? Tantos grupos de capoeira da cidade de Florianópolis, ou do estado, ou do Brasil, né? Então, mensurar também essa região que ele vai atender, promovendo o intercâmbio e visibilidade do patrimônio imaterial, sabe? Então, assim, numa frase, dizer toda essa importância do encontro, né? Acho que mais ou menos por aí. Tem mais alguém? Quer contar uma ideia? Fiquem tranquilos que isso aqui a gente não vai ficar divulgando essa oficina, tá? Ela vai ficar em aberto, mas eu não divulgo, então ninguém vai roubar a ideia de vocês. Valeu, obrigada. Alguém mais quer falar uma ideia? Eu gostaria de compartilhar. Oi, tudo bem? Sim, sim. Sim. Depois da convenção de circo, eu e meu companheiro, ele é malabarista. Não sei se você lembra do Cris, ele estava no Florida Style, com bolinhas. Cris Ambrosio. Isso. E a gente teve a ideia, assim, de estar realizar oficinas com comunidades em praças públicas. Então, bairros de baixa renda, né, já tem esse foco nas crianças, adultos e jovens, quem queira participar das oficinas de malabares, ser uma sequência, assim, né, para poder desenvolver a atividade de malabares, que não é simples, né, para quem não sabe, e também com espetáculos pontuais, assim, todos gratuitos, né, como num domingo na praça, como mais ou menos o Carlito fez com o Dali Circo, e essa ideia a gente teve, assim, durante, após convenção e nesse começo de ano. Então, seria o local, né, em praças públicas, com o público diversificado, mas focar, assim, mais nas crianças e com os espetáculos. Mas ainda não sei muito como encaixar tudo isso, né, dentro de um projeto para ter a captação ou algo. Até então, as bolinhas... Pode falar. Até as bolinhas que o Cris pegou contigo há um tempo atrás, era justamente para isso, para a gente poder distribuir nessas oficinas, a gente poder colocamos arroz, fechamos com fita, fizemos todas as bolinhas já, para poder estar, no final, distribuindo esses brinquedos para as pessoas que estão participando. Então, no caso, o objeto principal de vocês é a oficina formativa, né? Uma oficina de formação. As oficinas, assim, podem ser de formação, podem ser de experimentação, né? Normalmente as oficinas para criança e malabarismo, a gente desperta, né, uma pulguinha atrás da orelha, que foi onde eu comecei com circo, foi com malabarismo há 20 anos atrás. Então a gente desperta com essa pulguinha atrás da orelha e depois você tem que correr atrás, porque precisa treinar muito, né? Então, essas oficinas de experimentação, por exemplo, elas têm um impacto subjetivo na criança, no jovem, né? No adulto também. Elas têm um impacto, assim, muito amplo, né? Na capacidade de socialização, na concentração, né? Não só no fazer mesmo, na habilidade de fazer. Então, tem bastante ferramenta, aí a gente vai poder trabalhar, vou pensar em alguns exemplos para te passar, para poder justificar a importância dessas oficinas, né? Então, o objetivo principal, o produto principal, é justamente a oficina, e os espetáculos, eles podem entrar como contrapartida. Então, sim, ou eu pensei justamente nisso,
Isso. E aí depois a gente vai falar também sobre contrapartida, que a contrapartida normalmente, ela não é contabilizada assim financeiramente dentro do projeto. A gente executa como um segundo produto cultural, né? Há controvérsias também que falam assim, o próprio projeto é uma contrapartida para a sociedade, né? Mas muitos editais exigem um segundo produto cultural como devolução para a sociedade do investimento que eles fizeram no nosso trabalho. Então, esse espetáculo, por exemplo, pode ser a contrapartida da formação de vocês, né? Então, vamos seguindo. Alguém mais quer falar? Eu quero perguntar, Cris. Diga. Eu fiquei em dúvida com isso que você falou sobre o produto, né, e o subproduto, porque na minha leitura agora, digamos assim, ó, talvez enxergando de uma forma mais comercial e não cultural, tá? É como se eu estivesse dando um produto para a comunidade, digamos, e a prefeitura ou ali o governo, né, ou o estado, enfim, me pagando. Só que dessa forma, como produto e subproduto, é como se eu tivesse dando duas coisas e recebendo por uma. É isso? Exatamente. Por exemplo, no fundo municipal, eles exigem que você tenha uma contrapartida eu não lembro a palavra aqui, socioeconômica, acho que socioeconômica. Sociocultural. É sociocultural? A contrapartida? Tá. Em alguns editais que eu pesquisei, sempre contrapartida sociocultural. Tá, beleza. Então, assim, por exemplo, nesse caso de Floripa, ela pede que você faça uma contrapartida em algum, por exemplo, algum local de vulnerabilidade social ou que atinja uma grande quantidade de pessoas, tá? Então, esse subproduto, né, que tem que atender essa sociedade, tem que devolver para a sociedade. E ele menciona isso porque está na lei que criou o Fundo Municipal de Cultura. Outros editais são diferentes. Por exemplo, no Anderly, a contrapartida ela não é necessariamente o peso maior. Isso a gente vai também ver na parte de critérios de avaliação, como que a gente vai interpretar isso. Mas no caso do fundo, como eu mencionei, ele pede assim que atinja a maior coisa. Você tem desempate, né? É critério de desempate se você atingir mais pessoas, ou se você for em mais lugares, ou em pessoas com mais necessidade socioeconômica, né? Ou vulnerabilidade social. Isso há bastante controvérsias, né? Então, como eu estava falando para vocês, não é uma coisa assim, uma regra básica, não se pode cobrar pela contrapartida. Então, vamos dar um exemplo aqui da Mila, né? Então, eles vão fazer a oficina dos malabares, aí vão comprar material, vai pagar cachê pro oficineiro, vai pagar cachê para a produtora, para divulgação, vai fazer o design, né, para divulgar, porque precisa ter público, então precisa convidar as pessoas, ou contratar um carro de som, sabe? Né? Precisa pensar em tudo isso. Isso é o projeto, é o produto principal, que é a oficina. Tudo que tem custo ali, né, ele pode colocar na planilha para fazer as oficinas. Aí ele precisa fazer uma contrapartida. Então, a contrapartida é o espetáculo. Pode ser, ou seja, um espetáculo com o Cris, ou com o Cris e convidados, mas se ele for na contrapartida, ele não pode pagar, por exemplo, o cachê para fazer esse show, não pode pagar a locação de equipamento de som, ou material, ou contratar técnico de som, ou fotógrafo para fotografar o espetáculo, tá? Isso aí tem que sair do bolso dele. Então, ele pode, se for uma contrapartida que tenha um custo muito elevado, ele pode envolver, né, nos cachês, por exemplo, no cachê dele, ele vai pagar do bolso dele. Então, o cachê dele, ele bota um pouquinho a mais para poder custear isso futuramente, porque ele não pode colocar oficialmente na planilha, tá? Outros tipos de contrapartida, no caso do Anderly, por exemplo, que não exige que você faça uma contrapartida super, né?
Porque o que acontece? O que é isso? Eles pedem que você faça uma coisa para muita gente, para que divulgue que a prefeitura, né, no caso do fundo, divulgue que a prefeitura está realizando projetos culturais. É diferente de eu sou dançarina e eu quero fazer uma pesquisa de dança solo, fazer um solo contemporâneo, ou sou atriz, vou fazer um monólogo, e vou ensaiar, vou fazer uma montagem. Então eu contrato um diretor e fico dançando numa sala fechada, ninguém vai ver. Então eu tenho que ter esse momento de mostrar para a sociedade, né? Não é uma regra. Muitos editais ultimamente têm adotado essa regra de você estrear, mostrar que foi feito o produto. Você não ganha mais só o dinheiro para fazer a sua pesquisa e depois você faz o que você quiser com o teu espetáculo, né? Você tem que ter esse momento de revelação, de prestação de contas. Outros editais, por exemplo, no Itaú Cultural, ele permite um edital, por exemplo, de pesquisa ou de intercâmbio, né? Porque você vá para uma outra cidade estudar. Então, eu vou lá estudar dança contemporânea com uma pessoa lá top, mas quando eu volto, eu tenho que mostrar como contrapartida, né? Eu recebi uma bolsa para viajar, para me alimentar, para pagar a hospedagem, mas quando eu termino o projeto e volto para minha cidade, eu tenho que dar a contrapartida, né? Isso nos editais de intercâmbio mais governamentais. No caso do Itaú Cultural, que é um edital particular, aí eles permitem outras pesquisas mais livres, tá? Eu falei assim bastante ideias, né? Mas só para sintetizar um pouquinho do que a Kelly falou, normalmente os projetos eles têm 2 produtos, tá? Então vocês vão considerar o produto principal, que é o seu projeto, e a contrapartida. Mas você pode também ter 2 produtos do projeto e um terceiro produto de contrapartida. Vamos pensar num exemplo. Vou dar um exemplo aqui bem concreto para vocês. A convenção de circo. Eu vou mostrar para vocês também como que eu escrevi objeto e contrapartida. A convenção de circo é um encontro de 4 dias. Vamos pegar aqui o projeto, já vou compartilhar aqui. Então, vamos lá. Convenção de circo. Como eu mostrei ontem, né, um pedacinho, a gente tem aqui o resumo, esse trechinho maior, né? Aqui o objeto. Então, falar ali um parágrafo de uma frase gigante. Então, realizar a 5ª Convenção de Malabarismo e Circo, evento que promove intercâmbio e difusão de conhecimentos entre profissionais e amadores circenses através de atividades de formação e apresentações abertas à comunidade durante 4 dias consecutivos, por meio da realização de 20 oficinas e 5 espetáculos de circo, malabarismo e palhaço. Hoje em dia eu já mudaria esse texto, tá? Porque ele está sempre mudando. Eu achei que está muito rebuscado. Eu faria mais sequinho, mais objetivo ainda. E a contrapartida desse projeto aqui, vamos ver como é que ficou lá. Ih, não tem contrapartida. Bom, a contrapartida dele ele foi uma apresentação do palco aberto no Parque do Pacuca. Tá? Ele foi uma apresentação, porque era um evento fechado, tá? No caso do Under, ele permite que você cobre entradas a preços acessíveis, né? Então, a contrapartida e os espetáculos, porque é um evento de intercâmbio, eles eram só para as pessoas lá que estavam no evento, já pessoas envolvidas no circo. E então a nossa contrapartida era fazer um cortejo na rua e chegar na pracinha pública e fazer uma apresentação em praça pública. E foi mais um show, né? Então ele teve 5 espetáculos dentro do evento e a contrapartida foi esse evento que foi a gala de rua. Deixa eu ver aqui o outro. Mudou aqui o projeto? Ou vocês estão no... Deixa eu ver se...
Tá na convenção ainda ou mudou? Convenção de malabarismo e circo. Uhum. Tá, deixa eu mudar a guia, então. Ah, tem um aqui legal. Peraí que eu já passo para vocês, só passar esse daqui, ó. Este aqui, que é o Circo Mané, a gente comentou ontem um pouquinho, que ele foi um projeto que já foi feito já 3 vezes, então ele foi feito uma montagem nível municipal, recebeu X recursos, depois foi remontagem no Anderlecht, aí recebeu mais um dinheirinho, ficou mais elaborado, né? O objeto dele aqui, o projeto, por exemplo, o espetáculo já está pronto, né? Já tem cenário, já tem cenografia, já tem figurinos, já tem um elenco, já tem roteiro. E aqui é um projeto de circulação. Então, ele é realizar 3 apresentações de espetáculo, sendo 2 em bairros e comunidades vulneráveis, e uma apresentação em ponto histórico da cidade, totalizando tantas pessoas presenciais e transmissão ao vivo na internet. Aí depois a gente vai lá ver a contrapartida. Aqui. A contrapartida aqui é: o projeto irá oferecer ao final de cada apresentação um bate-papo sobre o espetáculo, histórias da produção e circulação pelo Estado, processos de criação e curiosidades sobre pesquisa. 2. Oficina de prática de malabarismos com materiais alternativos. Uma introdução aos exercícios e brincadeiras, tá? Então, vocês veem bem que aí tem ilustrado ali a criançada fazendo. E ele não tem a ver, ele assim, tem a ver com o objeto cultural, mas não está ali no objetivo principal, tá? E ele atinge, né, a questão das crianças e uma certa quantidade de público. Quem que levantou a mão que tinha dúvida? Eu, Mila, Oi? eu gostaria de saber se no caso do meu projeto, a gente, como não pode incluir nenhum custo, né, sobre o espetáculo, pensei bem circo de rua mesmo, o picadeiro ali, e a gente tem equipamento de som, tem todas as coisas, mas poderia fazer um chapéu, por exemplo, passar um chapéu final? Ah, sim, não há nada que diga, nenhum edital, coisa assim, que diga que você não pode passar chapéu, né? Isso, assim, até uma coisa entre nós que fazemos apresentação de rua, mesmo que tenha edital, já é uma regra que sempre se passe o chapéu, para justamente estimular essa valorização da arte de rua, que é um mecanismo, né? Você se apresenta e passa o chapéu. Então, isso aí você pode fazer, não tem problema nenhum. Dos editais que eu conheço, não tem nenhum que impeça você de passar o chapéu. Certo, obrigada. O contrário você tem que fazer. Antes de começar, ou no seu plano de divulgação, ter um banner com os patrocinadores, ou antes de começar o espetáculo, o produtor entrar e falar: esse espetáculo é a realização da Lei Aldir Blanc, por meio da Fundação Catarinense, entendeu? Mas depois você pode passar o seu chapéu, não tem problema nenhum. Sim. Inclusive, eu vou passar meu chapéu agora, eu vou passar meu Pix para vocês. Brincadeira. Mas, assim, eu vi gente no da Aldir Blanc, não dizia nada, que não podia cobrar nada, ou que não era permitido, ou que não podia, né? Mas eu vi gente cobrando coisa para o Aldir Blanc. Aí não sei, né? Não sou gestora, eu vou ficar na minha. Mais alguém? Ah, aqui eu achei do projeto que a gente está executando hoje, que é da capacitação, a contrapartida é o e-book que vocês receberam no e-mail, que eu já tinha pronto de outro projeto, e aí mandei para vocês um e-book, então um subproduto, tá? Então, bora lá, vamos prosseguindo. Não ficou nenhuma dúvida sobre o objetivo? Tá todo mundo tranquilão?
Então, vamos para a justificativa. Hoje vai mais rápido a oficina também, vocês estão muito quietinhas. Quietinhas, né? Só tem mulher nesse grupo aqui. Cadê? Então, bora lá para a justificativa, que eu adoro fazer isso. A justificativa, então, é a hora de vender a sua ideia, né? Até vender para a gente mesmo, entender por que nosso projeto é melhor. Eu sempre fico, cada projeto que estou fazendo, eu fico apaixonada. Eu acho que sempre o meu último projeto é o melhor projeto da minha vida. E fico bem apaixonada mesmo, com uma expectativa muito grande. Então, é muito ruim. Quem já escreveu o edital, quando a gente ou não teve classificação, é um sentimento, ou a gente foi desclassificado em etapa documental, é muito chato, né? É uma tristeza grande. Eu, ano passado mesmo, perdi o edital da convenção, esse da 5ª convenção, porque por causa de documentação bem simples, assim, de endereço. Então, assim, para vocês verem que é casa de ferreiro, espeto de pau. Mas é uma coisa que, como eu sempre digo, que não mata, fortalece, né? Então, é uma coisa que eu nunca mais vou errar na minha vida, que é de trocar os endereços ali do formulário, sempre fazer tudo bem certinho, bem, né, preto no branco. Se você botou o endereço X, é o mesmo que está no documento que você está comprovando, para não ter risco de, pelo menos, não ser inabilitado, né? Se você conseguir levar o teu projeto para ser avaliado, já é uma grande conquista. Depois, né, o que vença o melhor, e no caso de Floripa, para Elizabeth Anderle, que vença o melhor dos melhores. Então, assim, justificativa é a resposta do porquê. Lembra lá no comecinho, né, naquela espinha de peixe lá, quando a gente preencheu por que o projeto vai ser melhor que o do meu coleguinha, a gente vai botar na justificativa. E tem uma receitinha também de bolo ali, né? Então, assim, perguntas norteadoras, né, que nós vamos usar. Por que ele foi pensado? Qual o histórico? Iniciar também contextualizando de onde surgiu ou o projeto ou a linguagem cultural, né? Então, por exemplo, no caso das meninas da capoeira, lógico que o avaliador Vou começar novamente a gravação, porque ele... Ai, gente, será que tinha parado de gravar? Tá gravando, vou continuar. Mas tinha parado, né, de gravar? Bom, Eu acho que não, Cris, porque Eu acho que caiu a tua conexão. Isso. Porque aqui mostra 1h e 3 minutos de gravação. Tá, beleza, vamos continuando então. Estava falando então da questão do óbvio, né? Quando é uma linguagem que a gente está acostumado a trabalhar, por exemplo, vamos dar um outro exemplo aqui, né? Então, eu vi aqui a Érica, agora eu lembrei da questão do hip hop. O hip hop é um setor cultural assim, emergente na questão de organização política, né? Falando de Floripa. E ele, por exemplo, quando se seleciona os avaliadores, se não tiver ninguém da área do hip hop que se inscreveu para ser avaliador, ele vai ser encaminhado para a cultura popular. E ele vai ser avaliado, de repente, por uma pessoa que é do boi de mamão, tá? Por exemplo, no caso da justificativa, a gente vai exercitar muito essa probabilidade. A gente vai sempre fazer simulações de quem que é o avaliador que vai avaliar meu projeto.
vou contar para vocês aqui uma história. No circo, tem uma batalha bem antiga, tá? Mais de 8 anos, que nós temos a linguagem circense inserida dentro da cultura popular. Ela já também teve um edital que ela era um desmembramento do teatro. E a nossa luta, né, e eu vinha brigando, participava das reuniões do Conselho Estadual, assim como cidadã, né, pedindo que tivesse uma categoria do circo. A gente não queria pedir mais dinheiro, a gente só queria ser desmembrado, porque a gente gostaria de ser avaliado por pessoas de circo. O que acontece? O circo é uma cultura popular e o circo é uma arte cênica, mas ele não é teatro, ele não é dança, ele é circo. E aí a gente sempre... E é engraçado porque nesse edital, por exemplo, do teatro, quando eu via quem eram os avaliadores, né, quando saía o resultado lá, e eles têm que divulgar, eles são obrigados a divulgar o nome dos avaliadores e a ata de reunião. Então eu olhava lá, nossa, é o mestre doutorando do teatro da PUC. Aí é o mestre doutorando do teatro ou da dança de não sei das quantas. Então eram pessoas acadêmicos, eruditos, né, que avaliavam o projeto de cultura popular e não tinha nenhum circense. Ou outro caso era justamente, imagina pegar a cultura popular em Santa Catarina. O que é cultura popular em Santa Catarina? Tem de tudo, né? Tem os descendentes dos alemães, tem os gaúchos, danças tradicionais gaúchas, tem o pessoal do boi de mamão, tem, né, por aí vai. E aí, nunca tinha um avaliador do circo. Então, a gente tinha uma dificuldade. Por que eu disse isso? Porque quando a gente está fazendo, então, a explicação, por que meu projeto é legal? A gente tem que dar essa contextualizada, lembrando que a gente tem que explicar o óbvio, né? Sem ser muito... sem encher linguiça, né? Vamos dizer assim, mas a gente tem que explicar, porque a gente não sabe a condição, principalmente na nossa área que a gente está trabalhando específico hoje. Se eu estivesse dando uma oficina para o pessoal da dança, ia estar muito mais tranquilo, né? Porque aí é muito mais gente e eles têm os avaliadores da dança. Mas no nosso caso, a gente cai num grande balaio, né? Então, a gente tem que sim contextualizar o que é o nosso fazer cultural, artístico. Então, pensando, por exemplo, o hip hop vai entrar lá na cultura popular, porque não tem avaliador da cultura popular. E aí ele precisa explicar os elementos do hip hop para justificar por que ele vai ter um trabalho de... Ele não entra numa categoria, por exemplo, artes visuais e dança e música. Olha que loucura, né? Então, se ele quisesse, né, o hip hop, posso fazer um projeto na categoria de dança. Mas aí eu uso só a dança, só dos elementos. Só que o hip hop não é só dança, né? São todos os elementos. Então, por isso que é importante contextualizar do que se trata, a gente consegue resolver isso em um parágrafo, né? Para que a pessoa que leia ali, então, se for um avaliador de uma outra área, possa entender. E não falar assim, mas esse aqui ele está querendo recurso da cultura popular, mas é um espetáculo, é um grupo de música, é um MC, entendeu? Então, assim, importante do histórico, né? Depois, o diferencial. Às vezes é um projeto que ele não é inovador, ele é um projeto tradicional, eu não vou ter nada de inovação, mas aí eu vou ter que fortalecer outros argumentos, né? Então, por exemplo, sobre o histórico e sobre a relevância artística, cultural. Se ele não tem uma relevância artística e cultural muito forte, ele vai jogar uma luz, né, para o diferencial, qualquer inovação daquilo ali. Outro exemplo, eu estou executando um projeto, e lembro bastante que a Ju comentou do mapeamento, né? Eu fiz um mapeamento dos circenses de Santa Catarina. E eu utilizei a criação de um portal, um site, que funcionasse como um mapa cultural, né? Então, esse projeto foi escrito antes de ter aquele mapa cultural, que depois saiu do ar,
mas ele está em construção. Então, vai ser um mapinha com geolocalização, com os pinguinhos ali. Aqui em Floripa tem 30 grupos. Aí você clica lá, abre o cardzinho com o grupo. Logo, logo vocês vão ficar sabendo que vai ser lançado no fim do semestre. Então, ele é um projeto inovador, né? Porque ele vai utilizar linguagens modernas, não vai usar um catálogo impresso, mas ele vai usar um site, né? Então, ele pode falar sobre esse diferencial, tá? E aí, o histórico da próprio grupo, né? Então, primeiro eu falei do histórico do tema, né? Do fazer cultural, mas também tem o histórico do próprio grupo, que eu posso também fazer uma inovação com uma linguagem nova, mas eu, por exemplo, faço eventos diversos. E agora eu quero fazer um evento de teatro, mas aí eu conto do meu histórico, que eu sei fazer festival de jazz, que eu sei fazer festival de circo, e por isso eu posso fazer Os encontros de grafite, né? E aí eu tinha ideia para fazer um projeto. A princípio acho que ficaria um pouco difícil, né? Como eu estou aprendendo, de fazer um encontro com mais pessoas. Aí eu queria fazer um mural e uma oficina, né, de grafite. E eu queria fazer uma publicação em forma de zine. E como que eu posso, por exemplo, como você estava falando das linguagens, como são outras pessoas que às vezes não vão avaliar, que não são do setor do hip hop, como eu poderia colocar algumas linguagens específicas no caso, né? Ou para que ficasse mais simples para a pessoa entender. Desculpa, não sei se eu perguntei só para... Seria mais ou Perfeito, menos Giane. essa minha dúvida, assim, sabe? Como eu poderia deixar mais acessível para outra pessoa que está avaliando entender a minha proposta. Uhum. Esse é o espaço que a gente... agora a gente está falando da justificativa, e normalmente o espaço maior, quando a gente inscreve o projeto nas caixinhas, né, dentro do site, lá do edital, a gente tem mais espaço ali para escrever. Então, ali a gente vai poder fazer, assim, uma justificativa de 3 páginas, né? Então, quando a gente faz o rascunho num doc, até 3 páginas é tranquilo, né? Mas se for, assim, uma boa escrita, que não está cheio de adjetivos enchendo linguiça ali, né? Então, o ideal é fazer 1 ou 2 páginas, tá? Depois a gente vai ver uns modelinhos também de texto. Mas, assim, como eu falei da contextualização, tu vai conseguir tentar resumir em um parágrafo o que é o hip hop, né? Então, falar um pouquinho dos elementos. O hip hop é composto de 5 elementos, e aí vai descrever rapidamente, né, o que eles são, para você justificar por que você está na cultura popular, né? E não está na dança ou na música ou no artes visuais, né? No seu caso, tu vai fazer um mural, que é artes visuais. Você pode também fazer na artes visuais, tá? Inclusive, se for 2 editais... olha só. O caso do hip hop, você pode escrever o mesmo projeto nos 2 editais. São 2 editais diferentes, tá? Então, você pode tentar pelo artes visuais, aí você vai dar uma mexidinha no texto e vai focar bastante na questão da arte visual, da arte gráfica, né? E no histórico do artista, ou na estética, né? E no outro da cultura popular, você vai focar no hip hop em si, tá? No conjunto da obra, porque você vai fazer outras coisas também. Então, você faz a base do teu projeto, depois você, quando abrir o edital, aí a gente vai ler o critério de avaliação, as pontuações, e a gente vai entender um pouquinho o que vale mais a pena fazer. Então, a tua pergunta é como dizer isso. Então, faça um breve histórico de onde surgiu o hip hop, por que ele tem esses elementos, né? E o foco do teu trabalho é com o painel, né? Com o grafite. E aí você pode ter o subproduto, então o teu produto principal é o painel, é a pintura lá. Depois você vai ter o subproduto que é o zine, que pode também ser uma contrapartida, né? Então você pode avaliar ou fazer uma oficina na comunidade, né? Aí depende da tua disponibilidade e do edital, o que o edital pede.
Fui clara? Mais alguma dúvida, gente? Eu tenho. Vamos continuar. Pode falar. É que dessa forma, assim, talvez como eu entendi, tá? A justificativa, por exemplo, nesse caso do hip hop, ou vamos dizer assim, ó, da capoeira, tá? Vou escrever sobre a capoeira e a Jo faz parte da comissão que aprova e você também. Naturalmente, se fosse só por vocês, muito possivelmente vocês aprovariam o projeto porque vocês entendem, conhecem, gostam, né? Só que, pelo que eu entendi antes, até do que tu falou sobre pensar com a cabeça de quem está lá selecionando, né? E eu juntei isso com aquela informação que você falou também da prefeitura, que quanto maior o número de pessoas que assistam ao espetáculo, né, melhor, talvez, para o meu projeto ser aprovado. Porque vai parecer, de alguma forma, que a prefeitura, né, parecer não, né? A prefeitura está fomentando esse projeto. Então, tipo, a impressão que eu tenho é que eu tenho que escrever um projeto para quem não entende nada, possivelmente para quem não entende nada de hip hop, ou para quem não entende nada de capoeira, para eu explicar o que é capoeira, explicar o que é aquele espetáculo, para ver se a pessoa compra. Eu estou vendendo para alguém que não conhece o produto. É isso? Eu viajei Entendi aqui o que você disse. Não, é mais ou menos assim. Esse é o grande desafio e ele é muito particular da nossa área de trabalho, tá? Ele é muito específico e é uma grande dificuldade da nossa área, porque a gente trabalha com esse grande balaio. Pensando ainda em estadual, e eu estive como candidata, fiquei de suplente, né, do Conselho pelas Culturas Populares, e a gente tem o nosso conselheiro, ele é das danças tradicionais alemãs, lá de Joinville. Vê o leque que é isso, né? A amplitude que é isso. E além disso, também entraria a cultura LGBTQIA+, que tem essas controvérsias de discussão de conceitos, né? Porque muita gente diz, mas LGBT pode ser música, pode ser teatro, pode ser dança, mas não é. Né? E tem coisas específicas da cultura que não tem uma categoria, então eles enfiam lá na cultura popular. E a minha grande preocupação é quem vão ser esses avaliadores. Então, assim, para não correr o risco de você dizer uma coisa no teu projeto que para você é uma coisa óbvia, mas para o avaliador não é tanto, tem que fazer essa explicação sim. Principalmente tratando da nossa área de trabalho. No caso, tá? Agora um detalhe importante. No caso da Kelly, da Jo, que trabalham com capoeira, vocês se enquadram no patrimônio material. E, assim, minimamente, né, se espera que a pessoa saiba o que é um patrimônio, que a capoeira é um patrimônio material. Né? Então, quem trabalha com patrimônio material sabe da importância do fazer cultural, artístico, histórico, que é a capoeira. Né? Então, no caso de vocês, é um pouco diferente. No outro caso, na cultura popular, aí já é mais um balaiãozinho, assim. Mas se for pensar no patrimônio, a gente, por exemplo, no estado, a gente tem esqueci o nome, mas é aquela produção do queijo. Vocês sabem qual que é? Deixa eu achar aqui, peraí, só um pouquinho. Dança do Catumbi é patrimônio imaterial catarinense. Produção do queijo serrano. O fazer da produção do queijo serrano também é patrimônio. Engenhos de farinha. A pesca da tainha. Tá? Então, tudo isso é patrimônio imaterial. Então, pensa na pessoa que vai avaliar. Mas aí a pessoa que estudou o patrimônio, e aí, no caso de patrimônio imaterial, muitas vezes o avaliador tem formação, né? Então, ele entende um pouquinho melhor, tá? Deixa eu ver só se tem mais alguma coisinha aqui. Pescadores artesanais, capoeira.
porque tem os grupos que são declarados, né, os recortes que são declarados, tem já a declaração do IFAM, do patrimônio material, mas tem os que estão batalhando para ter esse registro, e ele se inclui no edital. Eu fazer o inventário, a pesquisa, para apresentar depois para ser declarado em patrimônio material, também pode concorrer ao edital, tá? Então, não sei se também respondi, mas é só essa reflexão, né? Eu acho que eu sempre imagino de explicar, porque eu nunca sei qual que é o avaliador, e esse projeto, por exemplo, da convenção de circo, eu já obtive nota máxima, já tive 10 nele, e já tive nota 7. E já não foi classificado. O outro, o último que eu ganhei dele, ele teve nota 9,1. Né? Então, varia de acordo com o avaliador do projeto, com o dia dele lá, tá de TPM, tá de ovo virado. E um detalhe importante, tá? Que também não é, né, não é teoria, mas é instintivo isso para mim, porque eu já trabalhei como avaliadora também em seleção de projetos. Eu já peguei uma seleção que eu tive que ler 30 projetos de cultura popular, e ainda, na época eu só trabalhava com circo, mas tinham alguns projetos de circo lá nesse balaio, e aí fui eu e mais uma outra pessoa, que era de uma outra linguagem cultural, para a gente avaliar todos da cultura popular. E aí eu corri atrás para pesquisar, para entender, porque não era aqui na cidade, era lá do outro lado do estado. Então, eu vou atrás para pesquisar. Peguei um projeto ali do queijo serrano, da produção do queijo serrano. Quer dizer, isso não é cultura popular, é patrimônio, mas, né, falando assim por cima. Da dança, tem o pessoal do Tirol lá, das danças tirolesas. Eu não tenho entendimento sobre isso. Então, eu vou pesquisar um pouquinho, entender do que se trata, mas se o cara me apresenta um projeto que ele já diz o que se trata, apresenta a relevância, o histórico do grupo. É um grupo cultural que pratica há 50 anos. Eu falo, opa, peraí, vamos ver aqui. Aqui ele tem relevância, ele é um grupo tradicional, ele não está inovando em nada, ele quer um recurso para fazer a roupa lá do pessoal, para pagar os músicos. Ele não vai inovar em nada, mas ele tem tradição e ele tem relevância. Então, é um equilíbrio, né, de vários fatores que vão variar quando você lê o edital. A gente vai exercitar, daqui a pouquinho, vamos exercitar, avaliar critérios do edital, tá? Para a gente poder ser mais assertivo, porque o objetivo aqui não é a gente só fazer projeto e perder tempo. O objetivo, eu quero que vocês ganhem o edital e com certeza vai sair... Pelo menos uma pessoa daqui vai premiar no edital. Todas as minhas oficinas tem gente que ganha. Deixa eu ver aqui se falta alguma coisinha da justificativa. Bem que eu estava falando aqui. Deixa eu só pegar a apresentação. Então, assim, ainda explicando do conceito da justificativa, como eu estava dizendo para vocês, os critérios que a gente vai focar, né, que eu sempre digo assim, jogar uma luz no seu projeto e que achar o diferencial dele, porque pode ter vários projetos de hip hop querendo fazer um painel, né? Desculpa, esqueci teu nome. Como que é teu nome? É o meu, Giane. Giane. Porque tem o teu tá parecendo Fellow Gister, aí eu não consigo ler. Mas agora eu não vou esquecer mais, Giane. Então, Giane, falando ali do diferencial do teu projeto, tá? Então, além de você explicar e contextualizar o hip hop, o histórico do hip hop, ou o histórico do seu grupo, ou da tua trajetória, né, individual, você vai procurar o diferencial do seu projeto, que é você pode focar na criatividade, na contemporaneidade, na tradição, na relevância, na popularidade, entre outros. Ou tudo isso ao mesmo tempo, tá? Então, isso aqui é uma dica boa para a gente, quando tiver com um apagão assim criativo, mas por que meu projeto é legal? Porque aí você vai fazer essa pergunta,
Por que meu projeto é criativo? Ele está fazendo alguma coisa nova, inovadora? Ele é contemporâneo? Estou usando alguma linguagem ou alguma forma de fazer diferente? Então, se eu quero falar do engenho de farinha, mas eu quero fazer um livro, um audiolivro, que vai contar a história e vai ser acessível. Então, ele pode ter contemporaneidade ali. A relevância, por exemplo, ele pode ter um público importante e que não necessariamente, até resgatando um pouquinho que a Kelly falou, não necessariamente em meu projeto eu não vou conseguir atender 2.000 crianças, né? Porque o que a gente entende que eles querem mesmo é que atendam muita gente, né? E a gente acaba cumprindo a obrigação do poder público, né? Então, assim, o meu projeto eu não consigo atender 2.000 crianças, mas eu consigo. Aí, um exemplo, por exemplo, da Mila, oficina de malabares. Eu não vou conseguir atender 2.000 crianças, mas eu vou conseguir atender 20 crianças e eu vou transformar tão profundamente ali a vida delas que meu projeto ele vai, mesmo assim, ser relevante. Então, não é um fator totalmente objetivo de se avaliar. Não quer dizer que o cara que atinge 2.000 pessoas ganha mais ponto do que o que atinge 20 pessoas. Mas isso quem vai dizer é na sua justificativa, é no seu argumento. Não conte com a intuição ou a vontade do avaliador. A gente precisa sim dizer por que se eu vou atingir só 20 pessoas, mas qual é a transformação que eu vou fazer na vida dessas 20 pessoas? Outro exemplo, o encontro de capoeira, né? Então, encontro de capoeira, eu não sei aqui, tá? Vocês podem me corrigir, mas eu vou chamar lá, então, 20 grupos de capoeira da cidade ou da grande Florianópolis, e nesses 20 grupos a gente tem cada grupo 30 pessoas, então você vai fazer uma continha ali e vai contar, né, quantas pessoas vão se envolver ali. Mas eu posso também movimentar, no encontro da capoeira, a gente vai dar algumas oficinas formativas e vai divulgar e vão chegar mais pessoas. Então, você vai mencionar de que maneira, né, você vai conseguir ampliar, vai dar visibilidade, vai ter pessoas que têm vontade de praticar capoeira e não sabem aonde, mas vai ver essa divulgação, vai poder identificar o grupo lá de Ratones, que faz capoeira, né? Então, vocês têm que dizer isso na justificativa, tá? Uma dica super importante que é não floreie, não encha a linguiça, tá? E aí eu também ia comentar com vocês, porque eu li esses projetos, né? Esses que eu contei aí, e aí tá lá, 30 projetos para avaliar. Aí você chega no 15º projeto, você não aguenta mais. Fala, ai meu Deus, lá vem. Aí o cara faz uma escrita chata, que bota adjetivos, por exemplo. E meu projeto, a convenção de ciclo é maravilhosa e muito importante para a classe circense, porque ela vai qualificar as pessoas e dar empoderamento de uma forma potente e híbrida. Pensa, tem uma hora que você frita a cabeça avaliando aqui. Então, se colocar no lugar do avaliador é pensar se a sua escrita tá agradável, tá gostosa de ler. Aí é o único lugar que você tem que ter uma redaçãozinha assim mais poética, né? Um pouquinho mais instigante, é na justificativa. O resto é técnico, é objetivo. Pá, 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 pá. Na justificativa a gente pode estimular um pouquinho, né? É importante passar para alguém ler. Depois que você escrever, descansa a cabeça, no outro dia releia, corrija tudo e peça para alguém ler. Dá tua opinião aqui no meu texto, né? Que alguém da área, né? Mas não acabou, tá? A justificativa, esse é a parte da paixão, né? Que a gente vai usar. Precisa ter alma, precisa ter paixão. A gente, né? Ainda mais a nossa área de trabalho é movida por paixão. Mas a gente precisa também usar
técnica e dados concretos, tá? Então, depois que a gente entendeu aqueles fatores de criatividade, tradição, né, contou histórico, a gente vai utilizar também dados demográficos, estudos, citações, por exemplo, de pesquisas. Então, a gente precisa fazer uma pesquisa prévia, né? Estou pensando aqui num exemplo prático, pensando na capoeira, tá? Então, se você está achando, né? Se na visão das meninas ali tem pouco, eu quero fortalecer os grupos de capoeira, porque cada vez tem menos gente praticando e etc. Então, você pode fazer uma pesquisa de quantos grupos tinham há 10 anos atrás e quantos grupos tem hoje. E apresentar esses dados, né, essas pesquisas. Então, conforme pesquisa do IBGE e etc., aí você menciona esses dados. Ele está totalmente relacionado com a linguagem. No caso da Mila, por exemplo, ela pode fazer uma pesquisa sobre, ou uma citação dos bairros que eles vão fazer lá a atividade, né? E aí falar sobre essas comunidades. Então, eu vou fazer uma oficina na Tapera. Explicar o que é a Tapera, porque às vezes o avaliador, se for, por exemplo, para um projeto para o Anderly, vem pessoas de outros estados avaliar. Então, a pessoa não sabe o que é o bairro da Tapera. Então, você precisa sim, e é relevante, é importante. Então, falar, o bairro da Tapera é uma comunidade carente, em grande maioria, né? Muitas crianças moram lá, existem 2 escolas com tantas crianças na escola. Então, faça essa pesquisa. Outro tipo de pesquisa é IBGE, né? Então, você avaliar o IDH. Eu quero fazer minha apresentação ou minha oficina em tal cidade. Ou pode fazer a Luísa, por exemplo, falar de São José, né? Então, mencionar a posição e a importância da cidade de São José, porque em muitos casos, né, Luísa, Florianópolis leva tudo, né? Leva a capital, e aí as cidades que estão ali na Grande Florianópolis ficam de lado. Então, valorizar a importância também da localização de São José, né? Que é muito fortalecido pela mídia, o Carnaval de Florianópolis. Então, o Carnaval de São José fica deixado de lado. Então, pode usar essa informação, né? Pode usar histórico das escolas de samba, dos grupos, e jogar essa luz para São José. Deixa eu ver. Da Nath, como que era teu projeto mesmo, Nath? Tá sem áudio. Oi? Oi. O meu projeto é circo, né? E é um trio. A gente está falando de. Ai, agora tu me pegou. A gente está falando de. Tem uma montagem, né? Uma montagem circense. Isso. Uma montagem circense, onde a gente está falando de auto-amor. Daí a gente vai escolher uma pessoa do público para homenagear. Então, a cada apresentação que a gente fizer, a gente vai escolher alguém diferente. E a gente escolheu lugares onde não tem muitas apresentações. Então, vai ser feito em praça. A gente sugeriu um espaço comunitário e 2 escolas, né? É um trio circense, aí tem música, tem circo e tem palhaçaria. Tá. Por exemplo, esse projeto tu fez para o Fundo Municipal, aí você focou em bairros diferentes, e agora a gente vai ter o edital Elizabeth Anderly. Vale a pena você considerar e fazer essa apresentação lá numa cidade, por exemplo, em Biguaçu, ou na Palhoça. Entendi. Porque você já vai... Que é mais periferia, né? E você já vai atender outras comunidades que nem sempre recebem, né, as atrações. É um fator importante para usar. Então, você pode mencionar, fazer uma pesquisa sobre as cidades da Grande Florianópolis e mencionar. E aí, dessa Grande Florianópolis, pegar a cidade que tenha o menor IDH, Índice de Desenvolvimento Humano,
e falar, olha, vamos fazer nessa cidade, porque essa cidade tem o menor IDH da Grande Florianópolis, e é assim, assim, assim. Lá no site do IBGE tem uns gráficos, é super legal, assim, para estudar, né, essas informações. Tá. Que daí fica também, já é uma chance a mais da gente conseguir aprovar, por estar levando para esses locais, né? Exatamente, porque dependendo do edital, como que é a palavra? Não é pulverização, mas é a distribuição dele vale mais pontos. Vamos dar uma olhadinha aqui em critérios de editais. Vocês ficaram com alguma dúvida da justificativa? Só repassando, tá? A parte da paixão, da criatividade do texto de vocês e as informações, né, dados demográficos, números. E uma pergunta, o que mais que pode ser usado na justificativa? Que eu falei ontem. É o Plano Nacional de Cultura. Isso que eu ia falar agora, o Plano Nacional de Cultura. Plano Nacional de Cultura. Deixa eu achar aqui. Se adequar ao plano e colocar lá, tipo, que nem tu deu a sugestão da gente fazer por tabelinha exatamente aonde o projeto se enquadra no plano, né? Acho que fica mais fácil para o avaliador poder ver que a gente está se enquadrando naquilo, né? Sim, no caso do municipal, era por meio da tabelinha. No Anderle, a gente vai mencionar no texto, tá? Entendi. Eu tenho aqui uma informação, vou dar uma lidinha aqui para vocês. De capacitação em projetos culturais, ele menciona que o patrimônio imaterial necessita ser salvaguardado e a importância de fomentar estes agentes está inclusive nas metas dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU. Em sua Agenda 2030, que diz, a cultura tem um papel essencial a exercer na ODS 11, tornar as atividades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis. E nessa meta 11.4, pede o fortalecimento dos esforços para proteger e salvaguardar o patrimônio cultural e natural do mundo. Então, nesse caso, eu fui mais além, eu fui além do Plano Nacional de Cultura, eu fui na meta da ONU, e é muito legal de estudar, tá, gente? A meta 11 e a meta 4 fala muito da parte da cultura, então, de patrimônio, de desenvolvimento. Então, uma citação de um dado aqui de meta, né? Falando da ODS. Deixa eu ver se a gente tem meta do plano. Esse aqui eu não usei do Plano Nacional. Mas tem alguns outros projetos que eu menciono ali, tá? Mas foi esse exemplo aqui. Então, anotem aí. Eu acho que depois eu vou incluir até no meu material didático a pesquisa sobre os Objetivos Sustentáveis da ONU. Vou colar aqui no chat para vocês. Anota no negocinho, depois vocês vão procurar, depois da aula, vão dar uma fuçadinha no ODS, tá? Tem bastante material legal. Depois a gente, se der tempo, a gente pode incluir um pouquinho mais para o final da oficina, se avançar muito, tá? Então é isso, gente, justificativa. A gente amanhã vai falar dos objetivos, né? Então agora eu vou... Amanhã é roteiro, né? Acho que dá para botar objetivos hoje. Vamos olhar o critério. Eu vou fazer assim, vamos falar de critérios de avaliação e depois a gente entra com os objetivos ou deixa para amanhã, que aí já é uma outra, que aí é uma coisa mais, como o nome diz, objetiva, que está totalmente relacionada com o cronograma também. Uma outra coisa, além de escrever justificativa, uma outra coisa que eu gosto de fazer, que é coisa minha, né? E é uma dica que eu vou dar para vocês, que eu não conto para ninguém, só para vocês, usar uma tática, né? Quando a gente lê o critério de avaliação,
usar o próprio texto do critério de avaliação, as palavras que se usam no critério de avaliação, eu insiro no meio da justificativa. Por exemplo, vamos pegar aqui. Checklist. Vou compartilhar com vocês. Eu sempre acabo abrindo a minha casa, né? Para vocês mostrando a minha baguncinha. Então, eu vou mostrar aqui uma baguncinha que eu tenho. Checklist. Uma coisa importante para quando a gente está fazendo o projeto, tá? Eu copio e colo documentação, que é uma coisa que a gente come bola, então eu ia colocando... Isso aqui é só um adendo, tá? Que não estava incluso no plano isso. Mas assim, eu vou colocando tudo que pede lá na documentação da pessoa física, né? Aí eu vou conseguir a declaração, aí deixo em azulzinho, já tá lá na pasta. Consegui o currículo, azulzinho. Aí, tá faltando a identidade, tá em vermelhinho. Tá? Então, isso aqui, para você, antes de enviar o projeto, dar uma geral para não deixar de mandar nenhum documento. Aqui no caso, faltou a contrapartida social, a adequação do projeto, que isso trata do fundo municipal, né? Adequação do projeto artístico, então era uma coisa que eu tinha que ver com a pessoa que eu estava dando uma ajuda para escrever o projeto. Aí o currículo já tinha, então isso aqui é um adendo, né, para fazer esse checklist de documentação. E o critério de avaliação. Isso também eu copiei do edital e colei aqui, porque é uma coisa que eu vou escrevendo e volto lá e leio. Aí eu vou escrevendo e volto ali para ler. O que daqui a gente pode usar? Isso é do fundo. Depois a gente vai ver se no Underly, como é que tá no Underly isso. Então, o que a gente pode usar na justificativa para ganhar pontos máximos em tudo? Então, critério número 1, avaliação do currículo e portfólio. Beleza, eu vou botar um bom currículo, fazer um documento bem direitinho do meu currículo. Portfólio também, que portfólio ele é um currículo mais visual e mais resumido com os principais trabalhos. Você não vai colocar todos os seus trabalhos, né? Eu não vou colocar, quando eu fiz perna de pau lá na esquina da lojinha da Vivo, lá na Lagoa da Conceição. Eu vou colocar os meus principais trabalhos, né? No portfólio. O currículo eu posso botar um pouquinho mais, mas dependendo do currículo da pessoa, já tem que dar uma resumida para não ficar muito chato para o avaliador. A adequação do plano, isso também é um anexo que a gente vai cumprir ali. Cumprindo, fazendo direitinho o anexo, beleza, né? Tem a nota 20, que é um peso bom. Aí, isso aqui já está mais relacionado com o que a gente vai falar, que é a análise do conteúdo do projeto, considerando os critérios de clareza das informações, da justificativa, dos objetivos, a estratégia de ação, o cronograma e a planilha. Isso nada mais é que tudo sendo considerado, tudo estar bem casadinho, bem cruzado. Também a gente vai falar e eu vou mostrar a técnica que eu uso para cruzar todas as informações e conseguir uma pontuação alta aqui na clareza, né? Coerência, clareza do projeto. Depois, impacto cultural, olha aqui. Impacto cultural e efeito multiplicador em diferentes regiões do município. Então, isso aqui a gente pode usar na justificativa. Então, como que eu vou fazer, por exemplo? A convenção do circo, ela aconteceu num bairro só. Então, não tem como usar efeito... Ela, na verdade, nem entrou nesse edital, né? Mas eu não vou conseguir, nesse caso, falar das diferentes regiões do município. Mas eu vou falar assim, o impacto cultural e efeito multiplicador da convenção de ciclo se dará por meio do intercâmbio de pessoas que virão de todas as cidades, de várias cidades do Brasil e de outros países, né? E aí eu desenvolvo o texto. Então, eu uso essa palavra que, subjetivamente, o avaliador ele tem essa tabelinha ali do lado. Então, quando eu estiver lendo a justificativa, ele vou ler, impacto cultural, opa! Aí acende uma luzinha ali na cabeça, tá? Nesse caso, né, ele considera a descentralização e universalização dos projetos,
que alcance diferentes estratos sociais e diferentes regiões do município. Aí, falando de fundo municipal, aí eu vou falar para a Natália, que fez o projeto lá em vários bairros, né? Então, ele vai mencionar para que tipo de pessoas que vão receber, né, que vão assistir esse espetáculo, se ele é para todas as classes sociais, classes e estratos mesmo, não só socioeconômicos, né, faixa etária também inclui. As regiões do município também pode-se mencionar a importância dessas diferentes regiões. Então, vou fazer na Tapera, vou fazer na Armação e vou fazer em Canasvieiras. São lugares longe do centro e normalmente tudo acontece no centro, na Lagoa da Conceição, né? E as pessoas, e normalmente as pessoas mais humildes, não pegam ônibus para ir consumir teatro ou assistir um espetáculo na Praça do Centro, não é verdade? Relevância. A gente, no caso, colocou na Armação, que é um pessoal de um poder aquisitivo maior, mas colocou também no Morro das Pedras, ali na Praça das Areias, que fica bem cerca de uma comunidade, para a gente poder explorar também os dois tipos de público, né? Levar esse tema para os dois tipos de público e ver como que os diferentes públicos reagem também, né? A esse tema que a gente está abordando. Até porque... te interromper. Não, ótimo, Nath, até porque, por exemplo, o seu projeto, ele trata do indivíduo, né, e do auto-amor, do autocuidado com a pessoa. Então, independente da classe social, todo mundo precisa ser amado, precisa de carinho, né? Então, e uma coisa importante de se considerar é que os projetos não tem que ser só para comunidades vulneráveis, né? Ele também é para todo cidadão, para quem paga imposto também. Então, não tem problema, não é ruim você fazer alguma coisa lá na beira-mar, no trapiche da beira-mar. Mas, né, tem que ter um equilíbrio de tudo. Estimativa de público, isso normalmente o edital tem um espaço específico para mencionar. Então, beleza, isso aí vai entrar lá no estimativa de público-alvo. Aí, mérito artístico e cultural. Aí sim, esse aqui também é subjetivo e a gente pode usar na justificativa. Então, falar sobre o impacto artístico da execução desse projeto, ou, por exemplo, o efeito multiplicador. Então, o que eu estou fazendo aqui com vocês, né, esse efeito multiplicador, que cada uma de vocês vai botar um projeto na pista, né, e vai movimentar pelo menos mais 10 pessoas que vão executar esse projeto com vocês. Então, é emprego direto que vai fomentar, e sem falar no efeito multiplicador do consumo da arte, do espetáculo, do que vocês vão apresentar. Então, ele tem vários desdobramentos. Então, a minha ação, eu criei sozinha aqui, já estou multiplicando com vocês 6, né? 6 ou 7 nós estamos, e que vão multiplicar mais ainda. Dúvidas? Eu vou procurar aqui o critério do Anderlin enquanto vocês conversam comigo. Eu quero ouvir a vozinha de vocês. A gente tem mais 10 minutos, tá? Eu tenho uma dúvida, Cristina. No projeto, assim, igual foi citado agora, né? Fazer na Praça das Areias ou no Trapiche da Beira-Mar. Isso é bom escrever no projeto o local específico ou só o bairro? Tá bom. Tipo, vou realizar na Tapera, vou realizar no centro. Não sei se é bom ou não, né? Colocar esses lugares, né? Que vocês comentaram assim. Depende de qual edital. No caso do edital do... A gente, Cris, desculpa te interromper de novo. A gente até pegou uma cartinha com o centro comunitário dizendo que eles aceitam fazer a apresentação lá, que a gente imaginou que se já tivesse uma pré-aprovação, né, era um pontinho a mais para a gente... eles já estão pensando onde apresentar, né? Não sei se isso é levado em consideração, que é o que foi a Kert perguntou, né? Com certeza, se você mostrar que você já pensou onde vai se apresentar e já foi atrás da autorização,
já é meio caminho andado, tá? Em alguns casos, você precisa sim ter, e é obrigatório ter carta de anuência. Então, se eu quero fazer na comunidade, porque o que acontece? Às vezes eu falo, eu vou fazer na comunidade, na associação comunitária da Tapera, e tá, beleza, e tem que ser ali, porque o meu público é ali, é relevante. Só que aí eu ganho o projeto, eu chego na hora, eu vou lá na associação e o cara não tá nem aí, não te atende, ou às vezes a associação é super difícil de encontrar o gestor, parece uma associação fantasma, e aí você acaba que não consegue fazer ali. Então, tudo que você justificou, que por que vou fazer ali é importante, tudo que você justificou, você não vai conseguir, você vai pedir a readequação, você vai ter que mandar cartinha, por exemplo, no fundo municipal, que é super restrito, qualquer coisa que você mudar, você tem que pedir autorização. Então, você vai ter um trabalhão, vai ter que mandar mensagem, olha, não conseguimos contato com a associação, vou fazer em outra comunidade, ou vou fazer na saída da praia lá do Campeche. É outro público, é outro movimento, é outra relevância, então, seu projeto já vai desconfigurar. Então, se você falou, vou fazer lá, e eu tenho uma carta de anuência que já está engatilhado, com certeza tem um peso maior. E tem editais que exigem isso de espaço. Quando for espaço público, eu vou fazer o meu projeto no SIC. Você precisa pegar a carta de anuência. Ou eu vou fazer o meu projeto na praça. Aí é um pouco diferente. Por quê? Eles não dão tão antecipado. Se eu vou fazer meu projeto lá em dezembro e eu for pedir para a Floran autorização, eles não dão com coisas tão antecipadas. E precisa ter. Mas aí você vai só mencionar, isso a gente vai falar no cronograma, que quando você estiver na pré-produção, você vai entrar em contato com os lugares do projeto e pedir autorização. Né? Então, ou lugares ou os órgãos públicos pertinentes, em tempo hábil, vou pedir a aprovação, né? A autorização, etc. E escolas também é a mesma situação. Escolas também. Escolas, normalmente, a gente consegue, e é bem legal ter a Nenezinho. O Nenê já sabe a hora que está terminando a oficina. Então, escolas, eles normalmente dão a carta de anuência, é bem legal, tá? Sempre quanto mais anuências vocês tiverem, inclusive falando de anuência dos artistas, tá? Se são artistas fundamentais ou pessoas relevantes para o projeto, pegue a carta de anuência, apresente o currículo, o portfólio. Então, eu vou fazer com tal... A Nath vai fazer com a Cris, né, o projeto. A Cris é fundamental. Eu não posso, se a Cris não puder, eu não posso chamar outra pessoa. Tem que ser a Cris. Então, você vai pegar a carta de anuência dela. Aí, deu problema. A gente brigou, a Cris mudou de cidade e não quer mais fazer. Aí, você vai ter que pedir adequação. Então, são duas vias, né? Você vai, por um lado, firmar o seu projeto, né? Dar uma garantia, mas você fica amarrado. Se você não puder fazer com ela depois, aí você vai ter que mudar. Então, normalmente no projeto a gente bota a ficha técnica, menciona as pessoas que são relevantes, que não podem ser substituídas ou que, né, são a identidade do projeto, e as outras, por exemplo, assessoria de imprensa, designer. Designer eu tenho minhas dúvidas, porque tem uns que são diferentes, né? São bacanas. Eu gosto de apresentar quem é o designer que vai fazer a comunicação do meu projeto. Mas outras coisas, assim, técnico de som, não precisa de anuência. Tá? Fala, Nath. No caso, o elenco principal, né? Se uma das pessoas não puder, depois do projeto já ter sido aprovado, aí tem que apresentar essa carta de anuência, é isso? O elenco principal você tem que apresentar antes no projeto, antes de aprovar. Daí aprovou. Isso. Aí alguém brigou, ou teve algum problema de saúde, ou sei lá, está envolvido em outro projeto também. Aí tem como fazer a substituição, ou o grupo perde a aprovação por causa disso? Não, tem que ter, né? Porque não tem. A gente, mesmo nessa da Aldir, não nessa oficina agora, mas eu estou fazendo também pelo Instituto, né? Outras oficinas.
Aí a pessoa saiu do instituto, que é da oficina. A gente pediu para trocar e eles não deixaram. A gente falou, tá, mas e se a pessoa morre, se a pessoa não quer fazer mais, não é nem o proponente, era um convidado. Ah, mas aí eles responderam assim, mas então você tem que arrumar outra pessoa que dê uma oficina no mesmo tema. Porque a gente queria dar um outro tema, dar uma oficina, mas em outro tema, né? E eles não aceitaram. Tem pessoas que só trabalham naquele tema e também são relevantes outros temas também, né? Para uma oficina. Uhum. Mas aí pessoa que trabalha aquele. Normalmente no caso de ter dado carta de anuência, ele, a partir do momento que ele pesou na avaliação do seu projeto e você mudou, então você tem que pedir autorização. Então tem certas coisas, aquela pessoa lá é muito maluca, não sei se ela vai estar aqui na ilha daqui a um ano, não sei, aí vale a pena não colocar a carta de anuência ou deixar meio que em aberto. Dependendo do edital, né? Tem editais que nem você mudou, mas você executou o projeto no próprio no Underly, algumas, não os principais, mas algumas funções ali, se você trocou no meio do período, não tem problema. Troquei o design. Tudo bem, não tem problema não. Você entregou o produto, fez o design, ficou bonito, ficou legal? Beleza. Vamos dar uma olhadinha no Underly do ano passado. Aqui é o edital. Vamos ver artes populares. Tem que mudar a tela. Então, tá aqui o edital enorme, né? Até que a gente falou ontem também sobre a linguagem dos editais, né? Eles são, às vezes, muito rebuscados. Olha só o balaio, gente. Artes e ciências, culturas populares e diversidades. Isso aqui tem super divergências, né, de entendimento. Cultura negra afro-brasileira, cultura de povos indígenas. No caso do Underly, ele tem assim também essa distribuição por mesorregiões. Então, a gente que está aqui na Grande Florianópolis é uma loucura, né? Muita gente para um prêmio só. Estou aqui procurando, dando um Ctrl F aqui para achar. Aqui, ó. No caso do Underly, né? Então, estão aqui vendo o item 8.5. Deixa eu ver se está passando aqui para vocês. Tá, beleza. Os projetos serão analisados com base nos seguintes critérios: excelência e qualidade técnica do projeto. Bom, o que é excelência, né? Então, coerência, projeto bem amarradinho, que a pessoa está prevendo tudo, até os imprevistos, né? Viabilidade de realização. Então, eu não vou prometer oficinas de segunda a sexta, por exemplo, a Mila vai fazer a oficina lá de segunda a sexta com todas as comunidades de manhã, tarde e noite, e vou cobrar num projeto de R$10.000. Então, se você for ver, ele vai ser inviável, porque uma hora que você vai perceber que você está pagando para trabalhar. E outras formas, né, de viabilidade. Então, posso estar pensando num projeto megalomaníaco e o orçamento não está de acordo, ou não é possível de fazer. Ou, por exemplo, como a Maratona Cultural. Eu vou trazer o show do Baiana System, foram 15.000 pessoas, mas eu não previ orçamento de segurança, de banheiros químicos. Então, aí ele vai ver, não, é inviável, isso aqui é perigoso, o cara não está prevendo nem o banheiro químico, como é que vai fazer? Então, não passa, né? Compatibilidade orçamentária, ok, isso nós vamos falar no orçamento, sobre os valores, né? Tudo bem de acordo com o valor praticado no mercado. No caso do Underly,
ele pede a descentralização geográfica e capilaridade. Então, importante, assim, eu quero fazer, mas eu vou ficar só em Floripa. Bom, aí você está arriscando perder uns pontinhos valiosos ali, né? Que é um grande problema, porque se eu quero fazer um projeto de pesquisa e ensaiar na minha salinha para montar um espetáculo, eu tenho que abrir mão mesmo desses pontos, né? Ou achar um jeito de multiplicar isso, né? Contrapartida social. Aqui ele pede, mas é 5%, não é muita coisa. É um problema que às vezes está na própria lei que cria os editais, né? E que tem que ter a contrapartida social. Sustentabilidade. Nesse caso, que ele fala de sustentabilidade, ele... tem na própria edital, eu estou explicando o que está explicado. No próprio edital tem aqui a descrição, tá, gente? Mas vamos ver aqui, ó. A sustentabilidade é a análise vai avaliar o projeto na sua continuidade, a sua capacidade de ser desdobrado, né? Ter continuidade, gerar emprego. Então, se eu faço um projeto que depois eu estreio ele, depois eu vou guardar na gaveta, ele não tem tanta sustentabilidade, porque eu só consigo fazer o meu solo de dança se eu tiver recurso público, porque custa muito caro para fazer lá, para montar o cenário, por exemplo. Então, é um projeto que não é tão sustentável, né? Mas se eu vou fazer esse solo de dança e eu vou contratar, gerar emprego e renda para várias pessoas, aí a gente começa a virar o jogo e justificar porque que ele pode ser sustentável. No caso, por exemplo, do portal do circo, eu posso dali transformar também num portal de vídeos do povo circense, né? Que eu quero fazer tipo um streaming de vídeos, que teve tanta produção de vídeo nessa pandemia, né? E o povo não tá perdido assim os vídeos, né? Cada um nos seus canais, no Facebook, etc. Então é uma ideia de um projeto futuro ter uma página dos vídeos dos grupos circenses de Santa Catarina. Também as entrevistas que eu fiz com os grupos, eu posso transformar num livro, né? Então esses textos eles têm desdobramentos. O G, interesse público, né? A análise vai avaliar os impactos positivos que a realização promoverá no âmbito das artes, da cultura em Santa Catarina, e se o apoio dos recursos públicos é condição imprescindível para a sua realização. Então, interesse público, por que ele... isso aqui é importante, gente. A gente vai mencionar o interesse público quando a gente citar a meta do plano de cultura. Porque o plano, como a gente falou ontem, o plano de cultura é uma obrigação do governo federal, estadual, dos governos cumprirem. Então, quando a gente cita a meta, então a nossa realização é de grande interesse público, porque ela vai atingir a meta número 2 do Plano Nacional de Cultura, que diz, aí faz a citação, tá? Então, lembra aquela dica que eu falei, incluir a palavra dentro do texto. E qualificação do proponente equipe, isso aí é comprovado por meio do currículo, né, e portfólio. Beleza? Dúvidas? Então, a tarefinha de casa de vocês é fazer a espinha de peixe, tá? Quem já tem projeto pronto, organiza também, faz esse exercício, porque aí você já vai também aprender para fazer outros projetos. Então, faz a espinha de peixe. Se tem uma outra ideia, aproveita para começar a botar esse segundo projetinho no papel. Espinha de peixe, depois pesquisar, né? A gente falou de pesquisar o site da ODS, Plano Nacional de Cultura foi a tarefa de ontem, né? E vamos nessa. Beleza? A gente se vê amanhã. Deixa eu tirar uma foto, gente. Deixa eu fazer um print aqui da nossa tela. E aí já fica a dica, formas de prestação de contas. Olha, já esqueci a lista de presença. Espera aí que eu vou mandar para vocês aqui. Já vamos aprendendo na prática. Pode falar. Deixa eu te perguntar, e essa aula tu vai soltar mais ou menos quando? Porque eu perdi a primeira parte dela.
Aquelas já pressionando a pessoa. Então, porque ela vai receber tratamento e tradução de Libras. Tá. Então, eu acho que eu só vou conseguir colocar no fim do mês. Tá, mas tu avisa nós, né? Conforme ela for me entregando os episódios, aí eu vou publicando no meu canal, tá? Tá bom. Depois eu passo para vocês. O canal tem outros vídeos de outras oficinas. Essa oficina agora ela é bem mais voltada para a nossa área cultural e é mais detalhada. Então, eu desmembrei os temas para a gente poder aprofundar, tirar dúvidas, ouvir vocês, ver É exemplos, o canal da né? Tempestade? Eu acho que tá Tempestade ou tá Cristina Vilar. Tá. Tempestade Cultural. Se vocês acharem bom a gente fazer eu tô bem corrida de tempo, mas quem quiser fazer um grupinho de WhatsApp, aí a gente compartilha os links ali, pode tirar dúvidas quando estiver escrevendo o projeto. Se alguém quiser, aí dá para todo mundo colocar o número no chat. Aí a gente pode fazer isso amanhã, né? Tá bom. Então a gente coloca os números no chat, alguém que puder criar o grupinho, e aí eu fico à disposição para tirar dúvidas, né? O que surgir quando a gente estiver fazendo edital mesmo. Eu quero acompanhar vocês nesse processo, tá? Então, assim, ó, já fica a lição, tá? Formas de prestação de contas. Lista de presença, tá o link no chat, por favor, respondam ali. E um print que eu vou fazer agora, que eu vou pedir um sorriso de vocês. Quem não quiser sorrir também não sorri, porque tá muito cedo. Então, vamos tirar uma fotinha aqui. Pronto, feito. Já vou começar meu relatório. Então, a gente se vê amanhã, tá bom? 9 horas. Tá bom. Obrigada. Beijo, valeu. Vou gente. deixar meu número ali. Se Valeu, vocês quiserem, obrigada. eu faço o grupinho, gente. Ah, beleza. Pode botar, então, o numerinho ali. Eu já vou encerrar a gravação. A Nath tem meu número, né?